Uma tarde onde segue tudo normal. Segue a CBF e a sua arbitragem patética sendo destaque no futebol brasileiro. Meu Deus do céu, pior e mais bizarro do que o gol anulado do Grêmio contra o CSA, um gol que resultou na eliminação do Grêmio, né? A anulação desse gol resultou na eliminação vexatória do Grêmio, porque ninguém aqui vai passar pano para a atuação do Grêmio, que foi ridícula. E o Grêmio tá ridículo nessa temporada. Mas um erro de arbitragem elimina o Grêmio da Copa do Brasil. E para mim o mais escandaloso de tudo não é a atuação horrorosa do Matheus Candansan, tá? Esse é o nome da criança. Matheus Candansan. Ele foi capaz de assistir ao lance no VAR, na imagem, e mais uma vez um árbitro brigando com a imagem no futebol brasileiro. Aí, com razão, muitas vezes, o Mauro César Pereira que está aqui, ele reclama. Vamos falar do jogo. Mas não dá para a gente ignorar o que a arbitragem está fazendo com o futebol brasileiro. Do mesmo jeito que a gente não vai ignorar o futebol ridículo que o Grêmio vem mostrando, o vexame que o Grêmio vem fazendo dentro de campo, gente, não dá para levar na normalidade que árbitros de futebol não saibam a regra do futebol. E aí é o que eu digo. Mais escandaloso do que essa falta marcada por ele foi o gol que ele não marcou para o Fortaleza contra o Sport. Ele foi na imagem de novo. Esse cara deve ter algum problema de visão. Ele foi no VAR, a bola completamente dentro do gol, e ele não marcou o gol pro Fortaleza. Aí eu digo, o cara que teve um erro patético como esse, já estava apitando outro jogo para fazer besteira de novo? Então, mais bizarros do que os erros desse cara, tá? Mais bizarro do que os erros desse cara, é a CBF, um lixo de entidade que não pune árbitro, que não coloca árbitro na geladeira. Só do gol que esse cara não marcou pro Fortaleza, ele não podia apitar por 3 meses. 3 meses. Ele tinha que ficar numa reciclagem, ficar reciclando. Mas não, já estava em campo para fazer besteira de novo. E o mais bizarro de tudo isso é que esse árbitro ruim, que já provou que é ruim, se tornou, nesse ano, adivinhem o quê? Árbitro FIFA. Nesse ano, o tal do Matheus Candansan, que fez essa lambança hoje, que fez a lambança contra o Fortaleza no jogo contra o Sport, ele se tornou árbitro FIFA. Ou seja, qual o critério da CBF para transformar árbitro em árbitro FIFA? Qual o critério da FIFA para aprovar um árbitro que tenha uma carreira nada e repleta de erros bizarros? Então, é muito escandaloso o que a gente vê no futebol brasileiro, é muito bizarro o que a gente vê na arbitragem do futebol brasileiro, mas é aquilo que eu falei na época e repito. Esse Grêmio foi um dos clubes que aprovaram por unanimidade o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Esse Grêmio, junto com Botafogo, Vasco e Palmeiras, aprovaram agora, de novo, uma chapa única com esse novo aí, o Samir Chaúde, que ninguém conhece, mas que, claro, já está ali com um grupo por trás. Então, não tem tanta moral para reclamar de arbitragem, diretoria que acoberta tudo o que acontece na CBF. Falei que eu ia deixar isso claro sempre que tivesse erro de arbitragem e vou deixar claro. O Grêmio aprovou tudo de CBF, tudo. Aprovou agora o Samir Chaúde, aprovou o Edinaldo Rodrigues, então não parece estar tão insatisfeito. Eu posso falar
porque eu sempre achei a CBF um lixo. Eu sempre falei que a CBF é a vergonha do futebol brasileiro. O torcedor do Grêmio pode falar, o torcedor do Fortaleza pode falar. Agora, os clubes, na sua maioria, estão meio sem moral para questionar. Agora, que a arbitragem está sendo protagonista sempre, e tem que ser, na minha opinião, por serem erros bizarros. A gente vai mostrar o lance aqui, a gente vai debater o lance já. O Kahneman é empurrado em cima do adversário. Ele leva uma trombada por trás do número 7 do CSA, ele bate no outro jogador, mas bate lance de jogo, choque de jogo, o árbitro vai no VAR e ele continua. Foi muito falado, né, que o árbitro tinha que ter personalidade para segurar sua decisão, para manter sua decisão, mas não tem que ter personalidade para fazer bosta. Não tem que fazer personalidade para não assumir erro ridículo. E foi isso que fez o tal do Matheus Candançan. Foi ele o responsável único pela eliminação do Grêmio? Não. Foi ridículo o que o Grêmio fez. Perder de 3-2 para o CSA lá e não vencer do CSA em casa. Mas ele é, sim, um dos principais culpados, na minha opinião, porque um erro desse, você prejudica todo um trabalho. Você acaba com todo o trabalho de um clube. Mano Menezes vai sofrer pressão agora no cargo. O time foi chamado de time sem vergonha merecidamente. Mas se tivesse vencido, seria diferente. Os jogadores iam estar sofrendo menos pressão. Ou seja, os árbitros hoje, eles ferram com o trabalho, muitas vezes, de um treinador, ferram com o trabalho de jogador, ferram com o torcedor, ferram com o clube e, o pior para mim, eles não são punidos de uma forma exemplar. Eu entendo que, assim, o Grêmio fez 2 jogos com o CSA. Perdeu o primeiro, no segundo foi incapaz de fazer um gol até esse lance da anulação do gol. Também achei errado, também achei equivocado, acho que a reclamação é pertinente. Mas, para mim, mais importante do que isso é falar do que estão fazendo com o Grêmio, que o Grêmio tem um time ruim, um elenco ruim, um técnico que chegou lá todo pimpão. Aliás, igualzinho ele chegou no Internacional para o lugar do Cacique Medina, ele chegou agora no lugar do ex-treinador, né? O Quinteiros, Gustavo Quinteiros, a mesma pose. Quando ele já chega no lugar de técnico estrangeiro, ele chega todo pimpão. Tipo, vou arrumar a casa. Eu me lembro até quando o Dorival estreou no Flamengo, em 2022, foi contra o Inter e o Mano treinava. Aí ele fala assim, eu dei uma arrumada aqui, você vai arrumar também. O Dorival sucedeu um português e ele sucedeu um argentino. O Cudê, no caso, o Dorival no lugar do Paulo Souza. E não está adiantando nada o Mano Menezes, não está conseguindo nada. O time do Grêmio é um futebol horroroso. Sábado, péssimo contra o São Paulo. Ontem também mal, na derrota também lá em Alagoas, foi mal, Maceió. E está se agarrando num erro da arbitragem, que é realmente um erro que foi cometido, usando como uma grande cortina de fumaça. O que o Felipão vai fazer no Rio de Janeiro lá com o presidente do Grêmio? Vai espernear, vai reclamar? Não adianta nada, é só pressão em cima do próximo árbitro. O Grêmio está na zona do rebaixamento, eliminado da Copa do Brasil e faz uma campanha ruim também na Copa Sul-Americana. É isso, é o resumo da ópera. E não adiantou nada trocar de técnico. O problema não residia apenas no treinador. O problema é maior, o elenco é mal montado, tem jogadores de qualidade técnica discutível, e aí vai ficar se agarrando nisso. De fato, eu acho que o gol foi mal anulado, mas não dá para resumir a discussão só nisso, não. E eu acho também outra coisa, reclamar, o Grêmio tem todo o direito de reclamar. O fato de terem votado no Edinaldo, para mim, não anula o direito de reclamação contra a arbitragem. Porque votar no Edinaldo pode ter sido um erro por outras razões. Não que o Edinaldo é garantia de que a arbitragem vai ficar boa, não, sempre foi ruim. Continua ruim, cada um pode reclamar, errou, pode reclamar. É aquela história que eu já falei, você votar num candidato a prefeito não significa que tudo que esse prefeito fizer você tem que apoiar. Você vota no cara, o cara é eleito prefeito, aí amanhã ele não resolve várias coisas que você esperava que ele resolvesse, ou que ele prometeu resolver, você faz o quê? Você reclama com ele. Você pode até mudar o voto na próxima eleição, não reelegê-lo, por exemplo. Então, o fato de ter votado, acho que não tira o direito de ninguém de reclamar da arbitragem. O Grêmio tem todo o direito de reclamar, que de fato foi prejudicado, como também acho que no sábado foi prejudicado. Acho que os motivos existem, mas se o Grêmio ficar agarrado só nisso e não resolver os seus problemas de elenco, agora na janela do meio do ano, tentar dar uma melhorada nesse elenco, está arriscado a voltar para a segunda divisão. Porque a campanha é muito ruim e o futebol do time está muito aquém, está muito abaixo. E lembrando, foram 2 jogos com o CSA. E o Grêmio não foi capaz de fazer um gol ontem. E mais, se fizesse o gol também não estava classificado, não. Ia disputar nos pênaltis depois. Teria pênalti depois.
Então não bastava aquele gol. Aquele gol manteria o Grêmio com chances desse aqui. Não era certeza de nada. É uma situação constrangedora, né, do Grêmio. O Mauro até acha que tem sim o direito de reclamar, né? Eu acho que os clubes, quando dão unanimidade pro que tá um lixo, perdem muita da moral, na minha opinião. A unanimidade, a CBF tá tudo uma bosta. E aí a unanimidade, tipo assim, é politicagem descarada. Aí agora, essa situação que aconteceu na CBF. Mas é muito bizarra, Flávio Prado, a situação da arbitragem no futebol brasileiro. Tipo assim, chega a ser constrangedor. E aí eu vou falar, tá? Eu acho que o torcedor, vendo todos os escândalos de arbitragem que estão acontecendo no futebol brasileiro, só com o Grêmio foram 2 agora. Foi aquele pênalti contra o São Paulo, que foi ridículo, e agora um lance ridículo como esse. Eu vou até pedir a imagem. Vamos botar a imagem, antes de eu chamar o Flávio Prado, a imagem do lance desse tal de Matheus Candansan. Até dói ver o emblema da FIFA no peito desse cara, porque os erros que ele está cometendo, ele ser árbitro FIFA, é um escândalo. Olha só. Percebam que o Kahneman, ele leva uma trombada, tem um ângulo que é bem melhor, Kaique. É o ângulo por trás do gol. Se der para botar ele na câmera lenta, ele leva uma trombada por trás e aí ele choca, mas choque de jogo, com o zagueiro adversário, com o jogador adversário. Por esse ângulo também não dá para ver muito, não. Eu prefiro o por trás do gol. O por trás do gol. Se puder. Se você não tiver aí, Caiquinho, eu te mando. Tira a tarja aí, por favor. Vamos tirar a tarja. Cadê? Esse aí é muito bom. Olha aí, Olha isso. O número 7, ele tromba no Kahneman por trás, ele faz o Kahneman ter um choque com o jogador, e aí o jogador que está na frente do Kahneman sobra o braço dele no próprio companheiro. Tipo assim, é um lance surreal do árbitro ver isso no VAR. E olha só, tem um detalhe que eu estava vendo ontem, que olha onde é que está o árbitro, gente. Ele está olhando para a situação, ele está do lado do lance, ou seja, ele é ruim. Ele é ruim. Não é dizer que ele interpretou, não é dizer que é erro de interpretação. Ele é um árbitro ruim que carrega o emblema da FIFA no peito, pô. É tipo assim, é uma zona o futebol brasileiro. E esse cara ainda foi chamado no VAR e manteve a decisão, Flávio. Olha isso. O Kahneman não faz nada no lance. O Kahneman não faz exatamente nada no lance. Ele leva essa trombada por trás e depois ele choca lance de jogo. Aí eu te pergunto, Flávio, porque é o que eu falo aqui sempre. O torcedor do Grêmio, que vê um lance desse, que vê um lance contra o São Paulo, me desculpa, se eu sou torcedor do Grêmio, eu ia pensar, estão querendo prejudicar meu clube. Se eu sou o torcedor do Grêmio, porque o que eu estou dizendo é que o torcedor ele tem direito de achar isso. Ele pode julgar, ele pode confirmar. Não. Mas me desculpa, 2 erros ridículos seguidos contra um clube, o que o torcedor tem de errado em achar que pode ter sacanagem? O torcedor pode achar, ele pode julgar, ele pode confirmar. Não, ele não pode. Mas, Flávio, me desculpa, a cada dia, para mim, vai acabando a credibilidade do futebol brasileiro para o torcedor. Porque o torcedor não sabe o que acontece nos bastidores. O torcedor sabe o que ele está vendo ali, na televisão. Ele sabe o que ele está assistindo. E me desculpa, o torcedor do Grêmio tem todo o motivo do mundo para achar que o clube dele está sendo sacaneado, Flávio Prado. Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Incrível que o Candansan é um dos melhores hábitos que a gente tem, hein? Por incrível que pareça. O escudo FIFA para ele não foi considerado uma injustiça, porque quando eu digo melhor, eu quero dizer menos ruim, para usar a palavra mais correta. Mas ele é um cara que demonstra uma certa competência, uma certa personalidade. Não errou feio. Realmente teve aquele lance do Fortaleza também que já foi citado, mas ele ainda é um dos menos ruins. Com relação a essa coisa aconteceu também no começo do ano com o Sport. 2 ou 3 jogos seguidos o Sport foi prejudicado.
é azar porque os caras são ruins pra caramba mesmo e eles acabam fazendo isso seguidamente. Eu falo, é praticamente impossível qualquer árbitro manipular jogo porque eles são muito ruins. E o cara, pra manipular jogo, ele tem que ser bom, ele tem que ser malaco e tal. E eles não são. Eles são todo hábito de apitar mamadeira e chupetinho e tal. Eles não têm capacidade nem pra fazer esse tipo de coisa. Então, realmente foi uma falha, foi um erro. E tem gente sacaneando o Grêmio, sim, a diretoria, né? Montar um time desse aí, nossa senhora, né? Pelo amor de Deus. O time do Grêmio é bravo. E foi bem lembrado. Mesmo que o gol fosse validade, deveria ter sido, ainda ia ter que decidir. Nos pênaltis, sabe Deus como é que seria isso. E, de novo, o CSA tira alguém de nome, né? De marca. Tirou o Palmeiras há uns 2 anos. Foi o CSA ou o CRB? Quem tirou o Palmeiras foi... Foi o CRB. O CRB, né? Então os nossos amigos de Alagoas aí, eles estão só aqui, ó. Não tem time de camisa, vem aqui que a gente acerta a vida dele. O Piraca também já fez isso. Também é verdade, mas já fez o serviço também. Então jogar com o time de Alagoas da Copa do Brasil não é muito bom negócio, não. Mas realmente foi um erro absurdo, mais um, e não surpreende, né? Os caras, eles cada dia fazem uma nova e não surpreende nem um pouco esse tipo de erro, essa incapacidade. Esse VAR intervencionista, né, que tem toda hora. Enfim, não dá muito pra gente ter esperança de que a coisa mude não, viu, Pilhado? A gente vai ouvir aí, que eu vou querer ouvir o velho Vamp também, o áudio do VAR, né, que é sempre uma diversão. Às vezes parece a videocacetada, né? Eu lembro que quando eu assistia ao programa do Faustão, tinham as videocacetadas. Vamos ver as videocacetadas do VAR. Vamos ouvir o áudio e vamos ver o que respondeu o árbitro. Porque o VAR, dessa vez, ele estava certo, ele chamou. E o árbitro teimou, né? O árbitro brigou com a imagem. Vamos ouvir aí o áudio do VAR. Lá na linha. Lá na área, subiu. Pequena. Tá em jogo. Habilitado. Tá em jogo. Tá em jogo. Gol. Vamos lá, Day. Da onde você quer começar? Desde o escanteio, tá? Vamos com calma. Em câmera lenta, Pedro, sempre. Ok. Enquanto isso não tem gol lá em Peri, mas calma, você só fazer aqui, tá? Só me escuta, Pedro, só eu. A decisão do campo é falta aqui. Falta? Falta. Ok, a decisão do campo é falta. Vamos analisar então essa falta que ele marcou pela 2. O campo é falta no primeiro momento. Não sei se vai pegar. Não sei se ela vai pegar, tá, Day. eu preciso entender o lance. Pode ser da inglesa? Ok, Pode dar inglesa, Day? Ouvindo. Sim, pode me dar em inglês. Calma. Tá sangrando a boca. No campo. Tragem da jogada toda, tá? Como que é? Sim. Vai todos! A decisão do campo é falta no primeiro momento. Vai olhar. Se for, aí não tem. Ela pega só o final dele, que foi a primeira que a gente abriu. Se for algo diferente, ela vai me falar. Mas se quiser, temos ela, Day, você me O fala. jogador do Grêmio, ele tá indo em direção à bola e os dois se chocam. Tô na escuta. Tô na escuta, Matheus. Tem um tranco aqui e depois no goleiro também a bola. Ok, tá bem, eu estou analisando, tá? Me dê tempo, por favor. Agora vamos lá no goleiro. Deixa eu seguir, Pedro. Por aqui mesmo? Tem algo diferente, eu vou olhar. Calma. Sai o branco. Calma. Agora no goleiro, tá? Tá bom. Pedro, no goleiro, tira o... Ok, já tirei. Poxa, aí, se vier alguém... Tá, regime tudo limpo, tá? A única questão é essa disputa do jogador do Grêmio contra o jogador. E o braço que ele fala que tá sangrando, que pega, é do próprio companheiro. Matheus. Sim, o jogador do Grêmio tem um tranco nas costas do adversário, o braço é do próprio companheiro. Porém, existe sim o tranco do jogador do Grêmio, ok? Ok, tá confirmada a falta. Tem um tranco nas costas, velho. Eu não sei de quem. Você falou. É dele, o tranco é dele, o próprio Kahneman, ok? Fala pra Matheus, ele que é o que ele vê. Matheus, venha na área rever a situação. Venha na área pra rever. Calma, eu quero ver. Calma, eu quero ver. E essa câmera daí? Sim, O tranco, não sei se é por casado também. Vai ficar aqui pra chutar?
Existe essa disputa, é no Kahneman, ok? Existe uma disputa onde o Kahneman vai para frente, o defensor vai para trás, eles se chocam. O braço do qual sangra é do próprio jogador de branco, nesse momento. O 19 Existe um tranco aí, o cara não consegue subir. Ok, perfeito. Existe esse impacto, ok. É mesmo? Olha aí, ó. Olha que maravilha. E detalhe, que nenhum dos caras do VAR, nem a mulher, nem o cara que tá do lado, ninguém fala que tem o choque do jogador do CSA nas costas do Kahneman, Van. Ninguém. Só falam, tem o choque do Kahneman, ainda falam que o braço que vai no rosto do jogador do CSA é do próprio companheiro. Agora, ninguém para falar, perceba, Matheus Candansan, eu sei que você deve ter um problema de vista, que você não viu nem o gol do Fortaleza contra o Sport, mas perceba, nós vamos te avisar, que o Kahneman leva um choque também nas costas. Ou seja, o Kahneman não vai nas costas do adversário do CSA porque ele quis dar trombada. Ele leva uma trombada por trás do número 7 e aí ele vai em cima do outro. Mas não, ninguém fala nada, fica um áudio patético. Ainda falaram que sobrou o braço ali no rosto, foi do próprio companheiro. Mas, Vamp, e aí é o juiz? Pediram tanto, né, para os árbitros terem personalidade. Siga seus instintos, mas não para fazer idiotice. Não para teimar com a imagem. Tipo, você tem que ter personalidade se for um lance interpretativo. E me desculpa, Vamp, esse lance não é interpretativo. Esse lance, ele é simplesmente escandaloso, Marcos André. Boa tarde, Tico, Maldo, Flávio, boa tarde a todos, né? Eu também daria o gol tranquilo, né, Tico? E você vê que os erros são erros mesmo, como o Flávio fala, não é por querer favorecer um ou outro, porque se fosse na lógica para favorecer, Grêmio, time de Série A, né, jogando em casa, então o árbitro poderia ter puxado a sarna pro Grêmio. São erros mesmo, que acaba fazendo um clube sair de uma competição, que vale dinheiro, né? A gente viu aqui nas semifinais do Campeonato Paulista o erro grotesco que foi Palmeiras e São Paulo, né? Um pênalti que o Arboleda não cometeu, e aí a arbitragem deu, e depois, uma semana depois, a federação vem e fala, não, foi erro, a arbitragem errou, mas aí você já é eliminado, e aí não volta atrás, né? E com todos os recursos que tem hoje, né? Com VAR chamando, com todo mundo vendo, a gente para ver, eu vi um pedaço desse jogo, então acaba o clube sendo eliminado. De fato, a gente está falando do erro. Agora, um clube como o Grêmio, que tem gastos, jogadores internacionais, comissão técnica cara, não pode, não é que não pode, o futebol permite isso, mas em 180 minutos, jogando contra o CSA, que está tentando botar aí a primeira divisão, as divisões principais do Campeonato Brasileiro, e não conseguir ganhar, não conseguir botar uma frente. A gente viu ontem, o Vasco também sofreu para poder passar, passou nos pênaltis. E se o Grêmio fazer esse gol e dar o gol, ainda ia para os pênaltis. A gente não sabe o que poderia acontecer, né? A Copa do Brasil tem essa surpresa, mas de fato sim, a arbitragem errou e prejudicou o Grêmio. Teve muita reclamação por parte do Grêmio, inclusive o Pavon, ele precisou comparecer ao juizado criminal da Arena, acompanhado do vice de futebol Alexandre Rossato, tá? Por quê? Porque o jogador teria tentado cuspir no árbitro, mas acabou por acertar um policial. Ou seja, foi ali provavelmente por desacato à autoridade. O Volpi, tá? Goleiro do Grêmio, ele fez um desabafo depois do jogo. A gente vai colocar aí na tela, porque o Volpi diz o seguinte, abre aspas, a gente fala que além de jogar contra 11 adversários, tem que jogar contra a arbitragem também. Assim tem sido nossa rotina nessa temporada. É uma decepção muito grande, mas tem que seguir. É complicado, ficamos com a sensação que sempre tem uma coisa extra. Mais uma vez mais, é um absurdo. A gente vê cada coisa e anular um gol desses. Tem um contato normal de 2 jogadores, na verdade 3, né? É indignante para a gente. Não muda a frustração de todos, a raiva da torcida conosco,
mas é inadmissível que uma jogada dessa o árbitro tenha a capacidade de anular. Existe a nossa culpa, os nossos erros, mas o que eles vêm fazendo com o Grêmio não pode acontecer. Todo jogo o Grêmio tem algo contra, disse o Volpi que assumiu, né? Ele fala que existe a nossa culpa, os nossos erros, mas aí eu concordo com ele. Ser prejudicado em 2 jogos seguidos, é lógico que é para se revoltar, e trazendo aqui os números do Grêmio com o Mano Menezes, como disse, né? O Mauro César Pereira, que vem fazendo um trabalho muito ruim por enquanto no Grêmio. São 9 jogos, olha isso, hein? Mas é o que eu falo também. Quem contrata o Mano Menezes hoje em dia merece se ferrar. São fatos que eu falo, gente. Mano Menezes, Carille. Há quanto tempo esses caras não entram num time para melhorar um time? Na minha opinião. Aí contrata, meu amigo. Já sabe que está assumindo um risco. São 9 jogos, 1 vitória, 6 empates e 2 derrotas. 9 gols marcados, 10 gols sofridos, 33% de aproveitamento. É um aproveitamento simplesmente ridículo do Mano Menezes, né, à frente do Grêmio. E aí o Mano Menezes, ele também falou de arbitragem, é óbvio. Para ele vai ser muito vantajoso para o Mano Menezes ele falar da arbitragem, para tirar um pouco do foco desse trabalho, por enquanto, ridículo dele à frente do Grêmio. Vamos ouvir aí o que disse o Mano Menezes, que ele chamou atenção. É a 8ª vez que o VAR chama e o árbitro não modifica a postura. Vamos ouvir aí. Mas tu sabe que o futebol não é um lugar de justiça, né? Se fosse de justiça, teríamos feito um gol hoje. Fizemos. Quando assumimos o trabalho, falamos sobre isso com os jogadores, falamos sobre estruturar uma equipe. Acho que a equipe começa a se estruturar como equipe. A partir daí tem que ter as resoluções que todas as equipes têm. Quando uma equipe como a nossa tem esse tipo de problema, quando vai enfrentar uma equipe que as linhas estão mais baixas, esses problemas eles ficam mais evidenciados. Quando você vai jogar contra uma equipe que tem mais espaço em campo, às vezes não aparece tanto. Então é isso que a gente tem que resolver, é isso que estamos trabalhando. Mas vou ressaltar que a equipe se entregou ao máximo para tentar desmanchar a vantagem de 3-2, 8ª vez que o VAR chama e o árbitro não modifica a sua postura. A gente, para não dizer que a gente não fala quando a gente é beneficiado, eu quero deixar bem claro aqui que no futebol a vida inteira a gente foi favorecido e foi prejudicado. Sempre foi assim. O que está errado é quando a gente só é prejudicado. E é isso que nós estamos falando. Não é possível que nas 8 vezes que foi chamado, em nenhuma delas o Grêmio tinha razão ou a decisão deveria ser a favor do Grêmio. É isso que nós estamos falando, tá? É isso, para ficar bem claro para todo mundo. Mas assim, a minha questão... A bola foi longe do jogador que caiu. A bola foi cabeçada pelo Wagner Leonardo, longe. O jogador que estava aí não ia participar da bola. O jogador do CSA empurrou Kahneman em direção ao jogador, ao outro jogador. Então tudo isso é bem nítido na imagem. Então não é possível que você vá lá e não enxergue isso, porque está claro para todo mundo, tá? Nós estamos falando disso. Olha aí, ó. É o Mano Menezes trazendo a indignação, reclamando da arbitragem.